professor Davidson Júnior, do IFPE Campus Olinda. Estamos na 10ª jornada de iniciação científica do IFPE, com o curso Ética na Pesquisa com Seres Humanos. O curso está dividido em 2 módulos. No primeiro, eu vou tratar com um breve histórico da ética na pesquisa com seres humanos para entender como os princípios foram organizados. No segundo módulo, vamos entender como o Brasil sistematizou todo o protocolo de ética na pesquisa com seres humanos. Falar em ética na pesquisa com seres humanos é compreender que tivemos momentos na história de pesquisa com condutas impróprias na prática clínica. A história da pesquisa com seres humanos é marcada por situações consideradas abusivas em relação às pessoas envolvidas nos estudos, sem respeito à sua dignidade. Um dos exemplos mais antigos é do médico inglês Edmund Jenner, de 1796, que antes da vacina contra a varíola, conduziu seus estudos em seus filhos e nas crianças vizinhas, colocando-as em risco e não se preocupando com sua proteção. Mas ele teve a consciência de entender que os delírios ético-morais ao publicar seus resultados apenas 20 anos depois. Em 1914, o governo alemão possuía um detalhado regulamento sobre procedimentos terapêuticos diferenciados de experimentação humana, sendo estabelecido pelo Ministério do Interior germânico, visando coibir o abuso e desrespeito à dignidade humana nas pesquisas. Esse regulamento foi totalmente esquecido durante a Segunda Guerra Mundial, quando na Alemanha nazista foram cometidos os maiores crimes contra a humanidade e que ultrapassaram todos os limites de crueldade e responsabilidade com seres humanos. Então, com a divulgação das atrocidades envolvendo médicos e pesquisadores alemães, a comunidade organizou-se para julgá-los como criminosos de guerra. Em 1947, no Tribunal de Nuremberg, foi o julgamento promovido pelos Estados Unidos da América. Também tivemos, em 1949, essas práticas abusivas adotadas por médicos alemães em campos de concentração, que demonstraram que não era possível deixar a cargo apenas dos pesquisadores a determinação dos critérios éticos para a realização dos experimentos. E aí foi organizado o primeiro documento internacional sobre ética em pesquisa, o Código de Nuremberg, que continha recomendações sobre os aspectos que deveriam nortear a realização de investigações com seres humanos. Esse código foi um marco na história da humanidade, pois pela primeira vez foram estabelecidas regras internacionais para pesquisa envolvendo seres humanos. O Código de Nuremberg, instituído em 1949, estabelecia como essencial o consentimento voluntário do ser humano para participar dos experimentos, das pesquisas, a necessidade de a pesquisa ser motivada para o bem-estar da sociedade, a importância de se basear a pesquisa inicialmente na experimentação em animais, a necessidade de evitar todo o sofrimento e danos desnecessários ao participante da pesquisa, o impedimento de realizar a pesquisa quando houvesse a possibilidade de ocorrer morte ou invalidez permanente e a equivalência entre o risco da pesquisa e a importância do problema a ser resolvido, a proteção do participante da pesquisa, a condução do experimento por pessoas cientificamente qualificadas, a liberdade do participante de ser retirado no decorrer do experimento e a suspensão do experimento diante da possibilidade de causar algum dano ao participante da pesquisa. Então, a década de 60 também presenciou alguns fatos importantes que impulsionaram o nascimento da bioética. O primeiro foi a divulgação do artigo Eles Decidem Quem Vive e Quem Morre, da jornalista Shanna Alexander, publicado em 1962. Esse artigo conta a história da criação do Comitê de Ética Hospitalar em Washington, nos Estados Unidos, composto por pessoas leigas em medicina para tomar decisões sobre os critérios de prioridade de acesso à hemodiálise para pacientes renais crônicos, num contexto em que o número de pacientes era maior do que o número de máquinas de hemodiálise. Então, esse fato marcou a ruptura das áreas da saúde com a ética tradicional. Então, com o notável aumento da atividade científica da área da biomédica, tornou-se evidente a necessidade de elaborar uma regulamentação ética mais completa que a oferecida antes pelo Código de Nuremberg. E, em 1964, foi organizado a Declaração de Helsinki, um grupo
no interior da Associação Médica Mundial. Eles organizaram em 64 a Declaração de Helsinki, inaugurando a análise acadêmica, posteriormente assumido pela bioética, pela possibilidade das pesquisas biomédicas. Nesse documento foram definidos princípios éticos que orientavam os médicos na realização de pesquisas clínicas envolvendo seres humanos. Também em 1966, teve a divulgação do artigo Ética e Pesquisa Clínica. Nesse artigo, o médico fazia o relato de 22 casos de pesquisas que foram realizadas, patrocinadas por instituições governamentais e companhias de medicamentos. Os participantes da pesquisa foram chamados de cidadãos de segunda classe, pois eram pessoas com deficiência mental, presidiários, pacientes psiquiátricos, internos em hospitais, recém-nascidos, dentre outros. Um dos exemplos da pesquisa consistiu no estudo em que foi retirado o tratamento à base de penicilina em operários para investigar meios alternativos de prever as complicações decorrentes da infecção. No entanto, nenhum dos sujeitos da pesquisa foi informado que estava participando de uma pesquisa. Consideravam-se os benefícios da pesquisa maiores que os malefícios aos sujeitos que se submetiam ao experimento. A divulgação desse artigo começou a gerar discussões sobre as pesquisas envolvendo seres humanos e o pensamento que as atrocidades cometidas durante o nazismo continuavam a existir. Em 1967, houve o transplante de coração pelo cirurgião Christian Barnard, de uma pessoa quase morta para outra que estava em uma doença cardíaca terminal. A cirurgia foi realizada em 67 na África do Sul. Então houve uma discussão na mídia internacional questionando como o médico podia ter certeza da morte do doador. As discussões contribuíram para definir critérios para a morte cerebral. Paralelamente, no final da década de 60 nos Estados Unidos, a população tomou conhecimento e realização de pesquisas com seres humanos que provocaram escândalos pelo desrespeito à dignidade das pessoas que participaram como sujeito dessas pesquisas, sem que tivesse conhecimento disso. Em 63, foram injetadas células cancerígenas vivas em pacientes idosos no Hospital Israelita de Nova York, com o objetivo de verificar as respostas imunológicas do organismo. Também no hospital de Willowbrook foram injetados vírus da hepatite viral em crianças com deficiente para acompanhar a etiologia da doença, a origem da doença. Em outra pesquisa realizada no Departamento de Saúde Pública do estado do Alabama, foram 400 homens negros com sífilis foram deixados sem tratamento, mesmo durante a descoberta da droga que assegurava a cura, com o objetivo de investigar a história natural da doença. Esses 3 casos mobilizaram a opinião pública e exigiram um posicionamento do governo dos Estados Unidos relativo à regulamentação das pesquisas envolvendo seres humanos. E aí, em 1974, o Congresso norte-americano instituiu uma comissão chamada Comissão Presidencial de Proteção dos Sujeitos Humanos à Pesquisa Biomédica, e aí o objetivo dessa comissão era tratar das questões relacionadas à pesquisa. O Congresso solicitou que fossem estabelecidos princípios éticos para nortear a experimentação envolvendo seres humanos e também um relatório de pesquisa envolvendo fetos humanos. Primeiro foram estabelecidos os princípios e posteriormente foram tratadas as pesquisas envolvendo fetos humanos. E após 4 anos, a citada comissão publicou o relatório Belmont em 78, assim chamado por ter sido realizado no Centro de Convenções Belmont, no estado de Maryland. No relatório, a comissão estabeleceu 3 princípios que deveriam reger as pesquisas: o princípio do respeito pelas pessoas, o princípio da beneficência e o princípio da justiça. O primeiro princípio da autonomia, também chamado assim, prezava pelo consentimento informado das pessoas em participar ou não da pesquisa, as informações sobre todo o procedimento da pesquisa e a compreensão de tudo o que ia acontecer na pesquisa. O princípio da beneficência referia-se à relação entre o risco e o benefício da pesquisa e a preocupação do pesquisador com o bem-estar da pesquisa, da pessoa sujeita à pesquisa. E o terceiro, o princípio da justiça, tratava da equidade e
e do tratamento diferenciado e respeitoso com todos os envolvidos na pesquisa. E aí foram sistematizados. Em 79, o princípio da beneficência se dividiu em princípio da beneficência e também princípio da não maleficência. E tivemos a organização dos 4 princípios: autonomia, justiça, beneficência e não maleficência. Esses princípios norteiam a ética na pesquisa com seres humanos. A autonomia diz respeito à dignidade da pessoa em participar ou não da pesquisa, a justiça em dar equidade a todos os participantes, beneficência ao ato de fazer bem e não maleficência a não causar mal às pessoas durante a pesquisa. Esses são os princípios éticos que no decorrer da história foram sistematizados. Em 88, o Conselho Nacional de Saúde publicou no Brasil a Resolução 1 de 88, que propunha a criação de comitês de ética e pesquisa em todas as instituições que realizassem pesquisas na área da saúde. No entanto, essa resolução teve pouca repercussão entre a comunidade científica e as instituições de ensino. Então, fato constatado pela realização de pesquisa patrocinada pelo Conselho Federal de Medicina. Então, esse fato levou o Conselho Federal de Medicina a designar um grupo a fim de avaliar critérios nacionais para a condução de estudos envolvendo seres humanos. E esses estudos resultou na Resolução 96 de 96 do Conselho Nacional de Saúde, que determina diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Esta resolução se aplica às investigações de todas as áreas do conhecimento com seres humanos, seja na área biomédica, seja na área das ciências humanas. Aqui são as referências que nós utilizamos para esse primeiro módulo, o livro Referência de Beauchamp Childress, que trata dos princípios da ética biomédica, e também o livro Que é Biomédica.